Bom dia, queridos participantes da classe da Escola Bíblica Dominical dos Jovens e Adultos. São todos bem-vindos e nós estamos felizes pela possibilidade de, mais uma vez, mais um domingo, nós podermos estudar a Palavra do Senhor. E por isso nós vamos agradecer por esta oportunidade que Ele nos dá de o conhecer mais, de estar mais próximo dEle e de podermos ter este tempo de estudo da Sua Palavra. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos pelo teu amor, pelo teu cuidado por cada um de nós. Nós te louvamos porque tu nos tens protegido, tu nos tens preservado, tu nos tens dado o desejo de te conhecer mais e de estudar a tua palavra. Agora te pedimos, Senhor, que sejas tu a dirigir o nosso estudo, que sejas tu a instruir as nossas mentes e os nossos corações e que nós possamos realmente ser tocados por aquilo que tens para nós nesta manhã, ó Deus. Oramos agradecidos no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, novamente, vamos ter uma lição num dos profetas menores. A semana passada nós estudámos sobre o livro de Naum e nós hoje vamos estudar em Sofonias. Esta é a primeira lição do livro de Sofonias. Sofonias é um dos profetas menores e o estudo, este estudo é muitas vezes, ou seja, o profeta Sofonias é muitas vezes um profeta pouco lembrado e por vezes só conhecemos do livro de Sofonias aquilo que está lá no último capítulo, no versículo 17 do capítulo 3, que falaremos para a semana. O livro de Sofonias, então, tem como autor o próprio Sofonias. O nome de Sofonias significa Yahvé ou Senhor esconde. E podemos saber que este Sofonias, profeta, era um homem da classe alta. Portanto, não era um Zé Ninguém, mas ele era um homem da classe alta e ele era descendente da realeza. Logo no primeiro versículo do livro, nós lemos acerca da linhagem de Sofonias e ela é mencionada até à 4ª geração, e isto é único na literatura profética. Isto poderia indicar que este Ezequias, que é tetravô de Sofonias, seria o rei Ezequias, de que fala o segundo livro de Reis, no capítulo 18, versículos 5 e 6. Este é um dos poucos reis de Judá, ou foi um dos poucos reis de Judá que foram fiéis a Deus. Ora, sendo Ezequias tetravô do profeta Sofonias, então, neste caso, Sofonias era parente do atual rei de Judá, que era Josias, que por sua vez era bisneto do rei Ezequias. Então, nós estamos perante um profeta que era descendente da realeza, o profeta Sofonias. Ora, qual é o propósito do livro de Sofonias? Ora, o propósito é chamar o povo de Judá ao arrependimento em face da invasão babilónica que se aproximava, mas também falar sobre a esperança numa grande restauração após o tempo de exílio. Então, provavelmente, e por toda a parte histórica, nós podemos concluir que o livro de Sofonias terá sido escrito por volta do ano 630 a.C., ou seja, antes da destruição de Nínive, porque a destruição de Nínive ainda não tinha acontecido quando Sofonias escreve, e também antes da reforma religiosa que Josias, o rei, irá fazer. E esta reforma religiosa foi no ano 628 a.C., então apontamos que o livro de Sofonias terá sido escrito por volta do ano 630 antes de Cristo. Agora, a mensagem de Sofonias. A mensagem de Sofonias tem como foco o dia do Senhor. E a mensagem de Sofonias é uma mensagem de julgamento universal de Deus. Quando chegar o dia do Senhor, quanto ao livro de Sofonias, que haverá o julgamento de Deus e Judá está na lista das nações que irão sofrer este julgamento. O castigo de Deus virá sobre Judá, mas também sobre todas as nações, por causa de tanta maldade e tanta idolatria. Por que é que Deus vai agir de uma maneira tão dura com as nações e com o seu povo? Bem, a paciência de Deus estava chegando ao fim e o dia do julgamento seria o dia do acerto de contas.
A injustiça iria receber o seu pagamento, porque todas as ações têm consequências e nós precisamos de ser responsáveis, e não só ser responsáveis, mas também ser responsabilizados pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. Pensamos que muitas vezes os maus nunca são castigados. E este é muitas vezes o pensamento do povo acerca disto. E sempre que falo neste tema, eu lembro-me da poesia que Camões escreveu, o grande poeta português. E ele falava precisamente desta realidade. É que nos parece a nós que os maus, ou seja, a injustiça, nunca é punida. E Camões dizia assim num poema que se chama O Desconcerto do Mundo. Talvez alguns de vocês já me tenham ouvido falar sobre este poema de Camões, que se chama O Desconcerto do Mundo e que diz assim: os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos, e para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos. Cuidando de alcançar assim o bem tão mal ordenado, fui mau, mas fui castigado. Assim que só para mim anda o mundo consertado. Ora, pensamos muitas vezes que os maus não recebem a justa retribuição, porque dizemos Deus é bom e Deus vai deixar passar toda a maldade, toda a impiedade. É verdade que Deus é bom, mas Deus não tolera a maldade, Deus não tolera a injustiça, Deus não tolera o pecado. E todo o pecado terá consequências, e todo o pecado trará julgamento para aqueles que o praticam. Então, nós podemos concluir que nesta mensagem de Sofonias vão ser apresentados dois ciclos que vão mover o julgamento de Deus sobre a mensagem do profeta. O primeiro ciclo mostra que o dia do Senhor seria o dia em que Deus iria devastar os seus inimigos, tanto dentro como fora de Judá. E depois ele traria grandes bênçãos para o remanescente fiel. Depois do anúncio do julgamento, o profeta chama Judá e as nações a arrependerem-se e a buscarem o Senhor. O arrependimento era a única esperança de se salvarem da destruição pelos babilônios, que rapidamente se aproximavam. Em segundo lugar, o profeta Sofonias vai explicar pormenores sobre o julgamento de Deus, que estava prestes a acontecer, e Sofonias vai mostrar como muitas outras nações seriam destruídas juntamente com Judá. Então, o profeta volta de novo ao tema da salvação e vai mostrar que com alegria que após o julgamento de Deus, Deus purificará o seu povo e restaurará Jerusalém. No final do livro, Sofonias traz uma palavra de esperança para os humildes e para aqueles que confiam verdadeiramente no Senhor. Ora, o livro de Sofonias não tem nenhuma referência messiânica, nenhuma profecia messiânica direta, mas o foco do profeta no dia do Senhor, como dia de julgamento e bênção, aponta para a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Então, o julgamento babilônico seria apenas um pronúncio do julgamento eterno que acontecerá quando o Senhor Jesus Cristo voltar na sua glória. A destruição trazida pela Babilônia não anularia de maneira nenhuma as promessas de Deus. No seu tempo, Deus purificaria um povo para si mesmo dentre as nações e dentre os exilados judeus, e os levaria para uma alegre celebração numa Jerusalém renovada. Em Cristo, gentios e judeus são unidos para formar um povo, para formar um único povo, conforme nos explica Paulo quando escreveu aos Efésios, no capítulo 2, versículos 11 a 16. Quando Cristo voltar, homens e mulheres redimidos de todas as nações se curvarão diante dele em louvor, cheio de alegria, na Nova Jerusalém. E isto fala-nos no livro de Apocalipse.
Ora, feita esta pequena introdução ao livro de Sofonias, então nós vamos entrar na nossa lição propriamente dita. E como dissemos no início, a nossa lição de hoje chama-se Todos são responsáveis. E eu digo todos, todos mesmo. Todos são ou todos somos responsáveis. Todos, em todo lugar, em todo o tempo. Todos mesmo somos responsáveis pelos atos que nós cometemos, pelas escolhas que fazemos e pela maneira como dirigimos as nossas vidas. Nós vamos aprender hoje que, à semelhança do julgamento de Deus nos dias de Noé e aquilo que vai acontecer e a profecia de Sofonias faz-nos lembrar de uma maneira muito particular aquilo que aconteceu nos tempos de Noé. Então, à semelhança daquilo que aconteceu nos tempos de Noé, o julgamento de Deus vai ser contra a idolatria, contra a maldade e contra a injustiça. E este julgamento vai chegar num dia a que o profeta chama de Dia do Senhor. E podemos ver mais uma vez que tudo aquilo que fazemos traz consequências para a nossa vida e para a vida dos outros. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ser responsáveis e ser responsabilizados pelos nossos atos e pelas nossas escolhas. Ora, muitos vivem tentando fugir às suas responsabilidades, é verdade, e culpando outros pelas suas ações. Podemos ver isso logo no início, na criação, quando Deus vai ter com Adão e lhe pergunta, e ele diz, olha, foi a mulher que tu me deste. E quando a pergunta é feita à mulher, a Eva, ela diz, foi a serpente. Ora, isto acontece muitas vezes também na nossa vida. Nós sempre nos desculpamos a nós próprios. Nós sempre culpabilizamos os outros pelas nossas escolhas e pelos nossos erros. De facto, nós precisamos mais de olhar para dentro de nós e procurarmos mais as coisas em que falhamos para que, deste modo, possamos corrigir as nossas ações rebeldes e pecaminosas. Precisamos ser responsáveis pelas nossas decisões, pelas nossas escolhas e lembrar que temos de prestar contas de todos os nossos atos. Prestar contas de todos os nossos atos. De uma maneira prática, e vamos agora fazer um interregno nesta situação que acontecia no século VII, no tempo de Sofonias. Nós estamos no século XXI, não antes de Cristo, mas depois de Cristo. Portanto, 28 séculos passados. E nós continuamos, muitas vezes, a não ter a noção de que precisamos de ser responsáveis. E nesta situação que nós vivemos de pandemia mundial, eu penso muitas vezes que eu preciso ser responsável pelos meus atos, eu preciso de ter as devidas precauções, os devidos cuidados, eu não vou pensar que nada me vai acontecer, porque eu pertenço ao povo de Deus. Isto era o que os habitantes de Judá pensavam, que Deus iria castigar os outros, mas não a eles. Meus irmãos, nesta situação que estamos a viver, nós precisamos de ser extremamente responsáveis como povo de Deus, para que as nossas ações, as nossas escolhas, os nossos atos não sejam prejudiciais para a nossa vida e para a vida dos outros. Temos de pensar que, para além de mim, existem aqueles que estão nos hospitais a lutar para poder travar esta doença e para poder curar aqueles que entram ali contaminados. Meus irmãos, sejamos responsáveis nas nossas atitudes atuais, tomando todas as precauções para que nós não sejamos contaminados, nem venhamos a contaminar outras pessoas. É importante que nós sejamos responsáveis em todas as situações práticas da nossa vida, porque tudo aquilo que nós fazemos, nada está encoberto aos olhos de Deus. E falo nesta situação prática da nossa vida, mas muito mais da nossa vida espiritual. Nada daquilo que fazemos ou pensamos está encoberto aos olhos de Deus. O autor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, diz-nos precisamente isso. Não há criatura alguma encoberta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Prestar contas.
não esqueçamos nunca que nós, um dia, teremos de prestar contas de todos os nossos atos. Então vamos entrar propriamente no texto da nossa lição de hoje e, como dissemos no início, o texto vai do versículo 1 até ao versículo 11 do primeiro capítulo. Nós vamos rapidamente percorrer o texto, porque dentro daquilo que falamos, nós já tocámos em muitos dos aspectos que estão focados aqui nestes versículos. Então, podemos ver do versículo 1 até ao versículo 3 que o julgamento é para todos. O julgamento de Deus é para todos. E vamos ler então o versículo 1 ao versículo 3 e diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. De facto, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Palavra do Senhor que veio a Sofonias. Palavra do Senhor que veio a Sofonias. Ora, os profetas fiéis de Deus não falavam as suas palavras, não entregavam a sua mensagem e nem defendiam as suas filosofias. Os profetas fiéis de Deus entregavam a palavra que vinha do Senhor. E é isto que aconteceu com Sofonias. Sofonias pregou a palavra que veio do Senhor, e é isto precisamente que diz na primeira parte do versículo 1, palavra do Senhor que veio a Sofonias, e aqui está, portanto, a genealogia de Sofonias, que nós já falámos, no início. Portanto, o rei Ezequias seria o tetravô de Sofonias, portanto, este homem, este profeta, pertencia à realeza, seria parente então do rei Josias, o atual rei de Judá, e depois vem uma mensagem da parte do Senhor que, portanto, que Sofonias fala na primeira pessoa com toda a autoridade que lhe vinha de Deus, dizendo: de facto, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, todas as coisas. Meus irmãos, esta era um julgamento universal e total. O profeta está a profetizar, o profeta está a dizer às nações que, de facto, Deus iria consumir todas as coisas sobre a face da terra. O que é que ele iria consumir, meus irmãos? Não basta dizer que são todas as coisas. O profeta especificou aquilo que iria ser consumido, aquilo que iria ser destruído. Ou seja, consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra. E exterminarei os homens de sobre a face da terra. Meus irmãos, esta sentença abrangia toda a vida humana, abrangia todos os animais e abrangia absolutamente tudo. A maldade tinha contaminado toda a vida criada. E para aqueles que conheciam as Escrituras naquele tempo, principalmente os judeus, sem dúvida que este aviso soava-lhe bastante familiar. Eles iam recordar aquilo que tinha acontecido nos tempos de Noé. Ora, sabemos, segundo Gênesis 6:7, que Deus prometeu que nunca mais iria destruir toda a terra por um dilúvio. É verdade, Deus prometeu que nunca mais iria destruir toda a terra, mas Deus prometeu que não o faria através de um dilúvio. No entanto, nesta situação, Deus não podia tolerar todas as coisas que estavam a acontecer, toda a maldade, toda a crueldade, toda a idolatria, e, portanto, viria o dia do julgamento, e esse dia viria e não tardaria, meus irmãos. Então, Sofonias avisou que estava a aproximar-se um dia de julgamento de Deus. Era certeza e aconteceria muito em breve, abrangendo tudo e todos. E nós sabemos que realmente Deus não tolera a injustiça, Deus não tolera a impiedade, porque Deus é um Deus justo e, portanto, não tolera para sempre
a impiedade e a injustiça. A injustiça tem um preço e, portanto, a injustiça, mais cedo ou mais tarde, é sempre castigada, é sempre punida, porque o nosso Deus é um Deus justo e Ele não tolera a injustiça. Então, nós vamos continuar no texto e vamos agora falar dos versículos 4 a 6 sobre o perigo da transigência espiritual. Muitas vezes podemos ser transigentes, permitir que tudo aconteça. Meus irmãos, há um perigo muito grande em nós sermos transigentes com a maldade, com o pecado, com a crueldade. Existe um perigo grande na transigência espiritual. Vamos então ler o que diz o texto dos versículos 4 ao versículo 6. E diz assim, meus irmãos: estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Eu exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e os seus sacerdotes, os que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram o Senhor e juram por ele, e também por Milcom, os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Então, começamos logo no versículo 4 a ver que Judá também iria ser atingida pelo julgamento. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, diz o Senhor. Ora, sabemos que o povo de Judá já estava a sofrer com a crueldade dos assírios, mas o povo de Judá tinha-se misturado com as práticas pagãs, com a idolatria e com a crueldade das outras nações que viviam ao seu redor. Encontramos aqui no versículo 4, que fala sobre a adoração do deus Baal. Ora, o deus Baal era um deus cananeu, que era para eles o deus da tempestade, e os seus adoradores diziam que o deus Baal era o centro da fertilidade. Então eles entregavam-se a rituais sexuais para que o deus Baal concedesse fertilidade às suas colheitas, aos seus animais e também às suas famílias. Ora, sem dúvida que ao longo da história bíblica, Deus sempre se desagradou destas práticas pecaminosas e que o seu povo, o povo judeu, se misturasse com estas práticas pagãs. Ora, exterminarei deste lugar o resto de Baal. E depois, uma das coisas graves que nós lemos aqui é que não só o povo comum se misturava nestas práticas idólatras, mas os próprios ministros religiosos, os sacerdotes. E, portanto, eles iriam ser punidos por causa disto. E depois fala o versículo 5 também: os que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram o Senhor e juram por ele, e também por Milcom. Ora, sem dúvida que também nós encontramos aqui outro tipo de práticas, não só ao deus Baal, mas a outro tipo de práticas idólatras, nomeadamente esta que encontramos aqui sobre os que adoram o Senhor e juram por ele, e também por Milcom. Ora, Milcom era o deus, um deus portanto, amonita, e que também tinha o nome de Maloque. Este deus Maloque era um deus que exigia sacrifícios humanos e que o povo oferecia crianças para apaziguar a ira deste deus. Ora, o povo judeu tinha-se envolvido nestas práticas idólatras, ao mesmo tempo que eles juravam pelo nome do Senhor, eles também adoravam a Maloque ou Milcom, como diz aqui na minha tradução. E diz precisamente os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor nem perguntam por ele. E encontramos aqui uma vida completamente perversa, uma vida completamente esquecida do Deus que era o seu Deus, o verdadeiro Deus, aquele que os tinha trazido e aquele que os tinha trazido da terra do Egito, aquele que os tinha libertado, aquele que tinha feito uma aliança com eles, uma aliança de fidelidade, uma aliança de santidade.
Então o povo de Deus tinha-se afastado da aliança que tinha feito com o Senhor e, portanto, eles estavam completamente envolvidos nas práticas pecaminosas dos povos pagãos, entre os quais eles viviam, e sem se saberem resguardar e sem saberem ser responsáveis perante o Deus que era o seu Deus, o único e verdadeiro Deus. Ora, sem dúvida, Deus não iria deixar que as coisas continuassem desta maneira. A justiça é sempre punida e todos os nossos atos têm consequências. Os atos bons têm boas consequências, os atos maus têm consequências terríveis. E, de facto, chegaria o dia do acerto de contas. O profeta Sofonias dizia que este dia estava próximo. Então, nós vamos ler agora do versículo 7 ao versículo 11 e vamos ver que Sofonias diz que o dia do acerto de contas está para chegar, está próximo. E pela primeira vez aqui no livro, nós vamos ver a referência ao dia do Senhor. E diz assim em Sofonias, capítulo 1, versículo 7 a 11. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe e um uivo desde a cidade baixa e grande lamento desde os outeiros. Uivai vós, moradores de Mactês, porque todo o povo de Canaã está arruinado, todos os que pesam prata são destruídos. Aqui no versículo 7, o profeta Sofonias vai mencionar pela primeira vez o dia do Senhor. Ora, de facto, os israelitas sabiam bem o que era o dia do Senhor. Era um dia de julgamento. Mas eles pensavam que este dia seria só para as nações pagãs e não seria para eles. Eles pensavam que o dia do Senhor seria um dia de libertação, em que Deus iria aniquilar os seus inimigos e eles, portanto, seriam libertados. Na realidade, a mensagem de Sofonias não foi uma mensagem muito agradável para ele proclamar, porque o povo queria que os seus profetas falassem aquilo que era agradável, que falassem da salvação de Israel e não acerca de coisas tristes e desagradáveis. Eles não gostavam que os seus profetas falassem de julgamento relativamente à nação de Israel. Por isso, Sofonias vai pedir silêncio na presença do Senhor e diz: cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. A segunda parte do versículo 7 maravilhosamente anuncia o trabalho remidor do Senhor Jesus Cristo. Embora aquilo que Sofonias está aqui a dizer se referisse a um julgamento que iria acontecer em breve, mas ele também aponta para aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Então, Jeremias anuncia uma mensagem em que se compreende que o Senhor Deus já tinha preparado um sacrifício e já tinha separado os convidados. Ora, porquê um sacrifício? O autor de Hebreus diz-nos que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, ou não há perdão de pecados. E o Senhor Jesus Cristo foi aquele que foi o sacrifício completo, foi o sacrifício eterno, e de uma vez por todas ele derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ser salvos. Então, o Senhor Jesus foi o sacrifício perfeito, o sacrifício completo, aquele que pode limpar a nossa vida de todo o pecado e para sempre. Ora, nós podemos ver aqui esta referência neste versículo 7, mas ao mesmo tempo saber que o sacrifício de que Sofonias falava compreendia um julgamento que viria nos seus dias, portanto, nos dias de Sofonias. Mas, de qualquer modo, podemos ver que aqui também se anuncia a salvação quando o Senhor Jesus Cristo se ofereceu na cruz como o sacrifício perfeito pelo pecado e de uma vez por todas, conforme também nos fala o autor de Hebreus. Então, os pecados que nós encontramos aqui seriam punidos. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei
E vamos ver, são aqueles que tinham mais responsabilidade no governo que iriam ser, de uma maneira mais severa, castigados, porque conforme a nossa responsabilidade é maior, mais culpa nós temos, porque vamos levar outros a errar também, debaixo da nossa orientação. Então, aqueles que estão aqui referidos são os filhos do rei, todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe e um uivo desde a cidade baixa e grande lamento desde os outeiros. Uivai vós, moradores de Mactês, porque todo o povo de Canaã está arruinado e todos os que pesam a prata serão destruídos. Ora, uma vez que nos dias de Sofonias os líderes faziam exatamente o oposto do que Deus requeria dele, o Senhor declarou aqui, portanto, que ele iria, e aqui no versículo 9, que o Senhor castigaria tanto a liderança como aqueles que estavam a cometer o pecado. Os líderes de Judá estavam muito empenhados em imitar os seus vizinhos pagãos. Estavam mais preocupados em imitar a maldade do que em representar o Deus do seu povo. Então podemos ver que o castigo de Deus viria. E nestes versículos que nós lemos aqui, a partir do versículo 10, nós podemos ver que os habitantes em que podemos ver que Sofonias avisa os habitantes de Jerusalém que o dia do Senhor não iria de alguma maneira trazer brados de alegria, como eles estavam à espera, mas que iria trazer uivos e clamor, iria trazer sofrimento. Todo o comércio e negócio terminaria. O mercado de todos os bairros financeiros iria ficar fechado. Nós temos aqui uma referência a Mactês, que é a palavra hebraica para os mercados que existiam naquela altura. Mercados para estrangeiros, ou seja, seriam os lugares de mercados, seriam encerrados, o comércio iria terminar naquele dia. Ou seja, o dia da prestação de contas tinha chegado, o dia do Senhor, o dia de julgamento. Nós precisamos ser responsáveis. E é isto que a nossa lição de hoje nos quer ensinar. Todos nós precisamos de ser responsáveis, porque certamente também iremos ser responsabilizados pelas nossas ações e um dia teremos de prestar contas ao nosso Deus. O dia do acerto de contas virá. Então, sabemos que hoje, nos nossos dias, nós continuamos a viver um tempo de impunibilidade, ou seja, toda a gente pensa que não há punição para o pecado. Se Camões já pensava desta maneira, nós hoje continuamos a pensar. Abacuque, muitos outros profetas, podemos ver que eles perguntam porque é que os maus tudo parece bem e aqueles que fazem as coisas certas sofrem. Ora, ainda hoje, muitas vezes nos parece que o mal não é punido. Vivemos num tempo de impunibilidade, em que ninguém é responsabilizado por nada. E à semelhança do povo de Judá, também as pessoas hoje pensam que não serão responsabilizadas pelos seus atos e que não terão de prestar contas a ninguém, e muito menos a Deus. Um Deus que não adoram, um Deus que não conhecem e um Deus que deixam de seguir e que não buscam, como nos diz aqui o versículo 6 de Sofonias, capítulo 1. Um Deus que não buscam, um Deus que não conhecem, mas que não sabem que um dia terão de prestar contas a este Deus, que é o Deus verdadeiro e que é o Deus justo. Por isso nós podemos estar certos de que todos, mas mesmo todos, um dia prestaremos contas a Deus pela maneira como respondemos à sua santidade e à sua graça na nossa vida. Por isso precisamos de ser responsáveis. Precisamos de resistir à tentação de transgredir espiritualmente e pensar que mesmo assim nós ficaremos impunes. Com a ajuda de Deus, nós podemos permanecer fiéis a Jesus Cristo como o nosso caminho, a verdade e a vida, como nos fala no Evangelho segundo João, no capítulo 14, versículo 6. Jesus diz que é o caminho, a verdade e a vida, e nós queremos que verdadeiramente
seja assim na nossa vida. Ora, não nos esqueçamos que, como diz Provérbios capítulo 15, versículo 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, contemplando a mim, contemplando a ti, contemplando a todos. Os olhos do Senhor estão sobre nós, portanto que nós o agrademos e sigamos nos seus retos e santos caminhos. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e pela mensagem que ela traz às nossas vidas. Ó Deus querido, nós te queremos pedir que nós possamos ser responsáveis como filhos teus, que nós possamos andar nos teus caminhos e que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo, ó Deus. Ajuda-nos a caminhar segundo a tua palavra, ó Deus, e ajuda-nos durante toda esta semana, Senhor, para que nós possamos ser aqueles filhinhos que te agradam em tudo, ó Deus. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa as nossas vidas, guarda-nos e protege-nos de todo o mal. E te agradecemos, Senhor, pelo sacrifício perfeito que é o Senhor Jesus Cristo e por aquilo que Ele fez nas nossas vidas. Que nós saibamos a cada minuto agradecer, termos corações gratos, gratos a Ti, pelo Senhor Jesus e por todas as bênçãos que nós recebemos de Ti. Mais uma vez te agradecemos pela Tua palavra e te pedimos que ela fique nos nossos corações, nas nossas mentes e que ela possa pautar o nosso comportamento, as nossas atitudes. Oramos no nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém.